A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar mais uma pré-aula que vai lhe auxiliar e estimular ainda mais a sua criatividade para que a sua aula possa ser uma bênção e que o Senhor possa te usar poderosamente para guiar essas crianças, essas ovelhas que o Senhor colocou na tua responsabilidade. Que grande privilégio que você possa ter sido chamada para ser esse guia espiritual das crianças, tá bom? Hoje a lição é de número 6, uma lição muito interessante e um assunto muito legal para ser abordado com as suas crianças, tá? O título da lição é A Minha Família é Amiga do Papai do Céu. E qual é o objetivo que você tem que tratar hoje com as suas crianças na sua aula, né? O primeiro é entender o quanto é importante ter uma família que serve a Deus. Isso é o diferencial. E o segundo objetivo é perceber o grande amor de Deus pelas famílias e que a família é um projeto de Deus. Que bênção, né? Poder falar sobre isso, sobre família na sua sala da escola dominical, num tempo que estamos tão difícil, em que as famílias estão sendo atacadas tão grande, então você vai ter o privilégio de fazer o contra-ataque, de ajudar essas crianças a entenderem o projeto que Deus fez para a família, tá certo? E aí, sobre quem? Qual é o personagem que nós vamos tratar aqui para poder falar sobre esse assunto? Vai ser sobre Josué. E eu trouxe um material aqui, um recurso que você pode utilizar para dar essa aula, tá certo? Eu trouxe essa luva aqui, ó, luva de contação de histórias. Esse material aqui vai estar disponível lá no PDF para você, tá bom? Eu preferi colar ele num EVA para ficar uma coisa mais durável, mas se você não tiver EVA, não se preocupa. Cola no papelão, num pedaço de caixa, ou então no papel mesmo que você imprimiu, tá bom? Você tem que lidar com a sua realidade, você faz o que pode, tá certo? Então, veja bem, eu coloquei aqui o EVA por baixo e por cima essa imagem aqui. Essa imagem aqui é como se fosse um cenário. Então, a sua luva vai servir como um cenário para a sua aula, tá certo? E qual é o interessante? Ela tem aqui um bolsinho. Ela tem um bolsinho aqui que vai servir para você incluindo os palitoches à medida que você for contando a história, tá bom? Então, olha, eu tenho aqui 4 palitoches que eu coloquei aqui, tá vendo? E aí, eu também decidi colar num EVA, também vai ficar mais durável, mas isso aí vai depender de você, tá certo? E o que acontece? Essas imagens também vão estar no PDF, viu? Fica tranquila. Então, veja bem. À medida que você vai contando a história, você vai incluindo e encaixando os palitoches aqui, ó, dentro do cenário. E você vai contando a história, falando quem foi Josué. É interessante que você sempre faça uma recapitulação daquilo que a criança já sabe, ou ver se ela sabe de alguma coisa sobre o personagem da história. Você pergunta se ela sabe da história de que ele orou e o céu parou, ou você sabe da história de que ele foi um dos 10 espias que foi junto com Caleb, e ele e Caleb foram os únicos que voltaram com boas notícias da Terra Prometida. Então você pode primeiro explorar aquilo que a criança já sabe, para a partir daí você começar a sua aula, tá certo? Então tá aqui, ó, você vai incluindo, você fala quem foi Josué, aí fala que depois dele peregrinar e ele ficar na terra, o povo começou a idolatrar outros deuses, começou a servir outros deuses, e aí Josué resolve falar com as pessoas e ele faz um memorial lá. E aí eu trouxe até aqui, eu peguei uma pedra daqui, aqui é uma luminária, mas você pode trazer uma pedra para mostrar essa hora em que Josué fez um memorial, para dizer às pessoas que aquilo ali faria lembrança sobre o versículo da memorização, que é a fala dele importantíssima, que ele diz assim: mas mesmo assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que Josué está dizendo? Olha, vocês podem escolher o que quiserem. Façam a escolha de vocês. Sirvam o Deus que vocês quiserem, mas eu sei de uma coisa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ao Deus verdadeiro que Ele cria. Então, aqui você pode contar, é o visual para contar a história e você vai contextualizando, fazendo perguntas para ver se ela está entendendo completamente, tá bom? E no verso tem o versículo de memorização. Então, você só vira a luva e você consegue falar sobre o versículo de memorização, que é sobre essa fala que ele disse. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que está onde? Em Josué, capítulo 24, versículo 15, parte C. Você pode mostrar o visual, apresentar essa aula, mas não esqueça de abrir a palavra para as crianças entenderem que está lá em Josué, capítulo 24, e você vai lendo, é somente o finalzinho do versículo. Façam elas repetirem, divide em turmas, bota só os meninos, depois só as meninas, um de frente para o outro. Faça ela repetir, porque a criança aprende muito através da repetição, tá bom? Então você faz ela repetir várias vezes esse versículo de memorização, que pode ser feito antes
ou depois da contação de história. Nesse caso, eu já falei a vocês que eu prefiro fazer memorização antes, mas nesse caso, este versículo ele precisa de uma história anterior para poder dar contexto a essa frase. Então eu acho interessante que a memorização seja feita após a aula, neste caso aqui específico, tá bom? Então vejam bem, depois que você contou a história, eu trouxe para vocês também aqui uma dinâmica para vocês fazerem com as crianças, que é um jogo da memória, em que vocês vão brincar com elas, falando sobre família. E aí, antes disso, você pode perguntar a ela como é a sua família. Quantas pessoas tem na sua família? Você é filho único? Você tem irmãos? Você tem avós? Você tem primos? Conheça a família dessas crianças. Vai falando que tem famílias que têm muitos filhos. Veja, eu tenho 3 filhos, mas tem famílias que têm muito mais do que 3, do que 5, 6. Tem famílias que só têm um filho e você vai dizendo que não importa. Mas o que importa é que ela é um projeto de Deus. A forma de como Deus fez o papai, a mamãe. Esta é a família no conceito bíblico. Contém um pai, uma mãe e filhos. E isso é muito bom ser afirmado para as crianças, tá bom? Então, nesse jogo da memória, ó, no verso tem uma imagem padrão que tem escrito minha família. E aqui, ó, tem várias imagens, ó. Tem imagem de uma criança com uma mãe, do papai com uma criança, do vovô, da vovó, de um bebê. Então, você vai dispor na mesa essas imagens e aí você vai pedindo para as crianças brincarem. Só são 6 imagens, então dá para você fazer individualmente na sua sala, se forem poucos alunos, ou você fazer uma disputa entre duplas ou entre todos, vai depender de como vai ser a sua abordagem aí, tá bom? Então, você pode fazer esse jogo da memória para poder contextualizar o assunto do que é uma família. E você vai falando sobre a importância e você pode também falar dos papéis, tá bom? Você pode falar do papel bíblico do que é a mãe, do papel bíblico do que é o pai. A gente tem visto, infelizmente, muitas distorções a respeito do que é família, de que tudo é família, mas nós temos um padrão segundo o conceito da palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho que é certo. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta, segundo o quê? Segundo a palavra de Deus. Então, sempre vá colocando isso ali, porque as crianças estão sendo bombardeadas de tanto jeito. Então, a gente está aqui para fazer e ensinar o correto, segundo a palavra de Deus, tá bom? Então, você pode fazer esse jogo da memória. Eu tenho certeza que elas vão adorar e vão se animar. E se for disputa, elas vão gostar ainda mais. Você pode dar alguma coisa no final, se quiser. Mas fica a teu critério, tá bom? E eu trouxe para você também, após essa dinâmica de contextualização do assunto, você pode fazer uma atividade. A lição já propõe sempre uma atividade, ela propõe que a criança coloque, complete o versículo dentro de uma Bíblia. Eu acho muito legal também, mas eu trouxe aqui uma forma para vocês de fazerem uma atividade em sala que vai servir como lembrancinha para ela levar para casa. Qual é? É esse aqui, ó. Isso aqui é um quadrinho, tá? Da família. Eu coloquei aqui minha família, tá vendo? Graças a Deus, Deus me deu essa família. Então, vejam bem. Eu coloquei aqui minha família e você pode fazer isso também. Você pode pedir com antecedência aos seus alunos, aos pais. Manda uma mensagem no WhatsApp. Diz assim, olha, manda uma foto da tua família, não diz pra quê, não. E aí você pode imprimir, certo? E colar na frente da casinha da família, tá bom? E aqui eu resolvi colocar palito de picolé, eu tinha palito de picolé colorido, então foi colorido mesmo. Se tiver de uma cor, vai de uma cor. Use o que você tem e coloquei uma fitinha. A criança vai montar isso na sala de aula, tá? Se você quiser colocar os palitos, ela vai colar na sala de aula, vai colar a foto da sua família na sala de aula. Então, vai ser a atividade da aula e depois ela leva pra casa como lembrancinha. Se quiser fazer pequenininho assim, vai ser pra pendurar na casa. Se quiser fazer com uma fita maior, a criança já pode sair com isso aqui no pescoço, como se fosse uma decoração, né? E aí, olha, Eide, mas eu não tenho como pedir aos alunos para mandarem as fotos. Não vai dar tempo de imprimir. Fique tranquila, já trouxe aqui uma outra forma de fazer. Papel impresso, já tem a imagem aqui da família e tem a parte em branco. Por que a parte está em branco? Porque você pode pedir para a criança desenhar a família dela na sala de aula, tá bom? Então, você pode usar fazendo a criança desenhar, pintar, ou você desenha e ela pinta, ou então, se você conseguir, eu acho que ficaria muito legal, você conseguir colocar a foto da família dela para que ela possa levar para casa, tá bom? E aí,
para um hino para que você possa cantar com as crianças ao recebê-las ou ao despedi-las, ou então durante elas estarem fazendo essa atividade aqui na colagem lá, porque se você pensa que a criança não está aprendendo, não está escutando enquanto está movimentando a mão, você está muito enganada, viu? Ela ouve, ela absorve. Então você pode colocar uma música ambiente também, para que ela possa ficar ouvindo. E a música que eu trouxe para vocês, como dica, que também está lá no PDF, está até o link. O nome É Feliz o Lar, de 3 palavrinhas. É uma música simples, bem tranquila, mas fala justamente sobre o assunto da lição, que a família que é feliz, o lar que é feliz, é aquele que serve a Jesus. Então, meu querido professor, eu trouxe essas dinâmicas aqui. Eu espero que tenha sido muito útil para a sua aula e que você possa orar e pedir a Deus direcionamento, tá? Ao final, eu queria dar uma ideia para vocês. Coloquem as crianças de joelho em círculo e façam uma oração. Faça uma oração pela família de cada um. Se você souber o nome do pai, o nome da mãe, coloca a mão na cabeça dessa criança. Deus abençoe a mãe Maria. Deus abençoe o pai José. Tão importante quando elas ouvirem na oração o nome dos seus familiares, tá certo? Eu tenho certeza que elas vão lembrar de você durante muito tempo, como a tia que orava pela sua família. Então você pode fazer uma oração individual, impondo as mãos, ou uma oração coletiva, para que Deus possa abençoar todas as famílias da terra e que Deus possa dar sabedoria para que os pais possam educar os seus filhos no caminho de servir a Deus de coração. Então eu acredito que por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Se você gostou, pode compartilhar esse vídeo com alguém, pode deixar um like, pode botar um comentário, porque eu ficaria muito feliz em ver a sua dinâmica aqui comigo, tá bom? Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.